Boa tarde, queridos. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Patrícia. Até 2013 eu era daqui de Rio Doce. E aí o amor me chamou, eu casei-me e fui morar em Maceió. Mas a igreja de Rio Doce continua no meu coração. Não é? É minha igreja, é minha casa. E sempre que eu estou por aqui, eu venho aqui, não é? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E para a gente poder compartilhar a palavra de Deus e com um pouquinho da psicologia, que é a graça que o Senhor tem nos dado, né? Ano que vem eu estou me formando em psicologia, mas eu sou educadora cristã e também sou capelã. E aí eu fiquei muito feliz com o convite, é um privilégio muito grande para mim poder partilhar a palavra, abençoar as pessoas com aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu desejo que a gente tenha um tempo muito precioso aqui na presença do Senhor. Foi tudo preparado com muito carinho para vocês, né? Foi uma maratona para chegar aqui. Vocês não queiram nem saber o que eu passei para chegar aqui. Mas, em todo o tempo, a gente entregando ao Senhor e agradecendo, porque Deus é bom. Deus é bom e os planos do Senhor, eles não são frustrados, né? Ele estava no controle como sempre esteve. E aqui estamos, né? Então, eu espero que você seja muito abençoado. Eu estou só aguardando aqui os técnicos, né, me passarem o meu material para a gente poder começar. E aí, antes disso, ele já orou por mim, agora eu queria orar por vocês, para que Deus estivesse, né, abrindo a mente, o coração e estivesse conduzindo todas as coisas. Senhor Deus, muito obrigada por esta tarde na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque é um privilégio para nós servir ao Senhor com a instrumentalidade que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Então, eu te peço que nessa tarde o Senhor possa nos visitar, o Senhor possa nos instruir, o Senhor possa nos abraçar, o Senhor possa nos acolher. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, com nossa mente e o nosso coração renovados e instruídos pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. E aí, para a gente começar, só tem meninas aqui, eu acho que só tem Celso e ele ali, né? Nós vamos fazer uma dinâmica bem rapidinho. A gente vai falar muito sobre como as nossas emoções funcionam, como elas se formam. Mas aí, antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica para a gente liberar um neurotransmissor que está no nosso cérebro, que ele traz prazer, ele traz alegria, que é o hormônio do abraço, que é o hormônio quando a mãe tem um filho, né? De parto normal, ele é liberado, que a mãe, quando está amamentando o bebê, ele é liberado. Então, assim, a gente vai fazer uma dinâmica. As meninas vão abraçar as meninas, tá certo? E os meninos vão abraçar os meninos. Então, arrume alguém aí para você abraçar. Aí você vai ficar abraçado, no mínimo, 20 segundos. No mínimo 20 segundos. Abrace mesmo. Abraço de verdade. Aquele abraço gostoso, caloroso. Fica aí abraçadinho. Você não precisa dizer nada, você só precisa abraçar. Abraça. Isso. Fica aí abraçadinho, para ficar abraçado. É para ficar Isso, abraça, Maurício. Olha aqui, duas peças boas. Abraça. Isso. Olha aí. Que coisa boa. A partir de 20 segundos, ó. Eita, que a folia tá grande de abraço. Então, minhas queridas, ó, já pode soltar. E aí, o que é que vocês sentiram? Não é bom? Pronto. A partir de 20 segundos, o nosso cérebro começa a liberar esse neurotransmissor que eu falei, que é a ocitocina. Então, por isso que o abraço é importante. Abraço acolhe, abraço acalma, abraço cura. Há abraços que curam a gente. Então, é importante a gente abraçar, não é? Então, hoje é uma tarde de afeto. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse lembrar disso. Sempre que você estiver meio angustiado, você vê alguém angustiado, às vezes a gente não precisa falar. Mas se você puder dar um abraço, dê um abraço. E fique abraçadinho, né? A partir de 20 minutos você pode ver, que aí a gente começa a acalmar o coração começa a acelerar, ele vai desacelerando, e aí a gente vai aquietando a alma, né? Então, a gente vai falar sobre a importância das emoções na construção do lar. Aliás, a importância do lar na construção das emoções, não é?
E aí é um tema assim que eu gosto muito de falar, porque a gente precisa, enquanto igreja, enquanto família, rever muitos conceitos, que a gente vive na sociedade hoje, onde as pessoas estão gastando muito tempo com coisas e estão esquecendo das pessoas. Por exemplo, a gente esquece do abraço, a gente esquece de olhar no olho, a gente fica muito tempo numa tela. E aí a gente está tendo um problema muito sério, porque as crianças estão tendo crise de ansiedade e os adultos também. As crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, autismo e outros transtornos que às vezes não estão com transtorno. O que é que está acontecendo? Muito tempo em tela, poucas noites de sono, não se alimenta bem, os adultos não fazem atividade física, não têm momentos de lazer e, por isso, o boom de transtorno. E, às vezes, são algumas taxas que a gente tem baixa. Por exemplo, se você tiver com a ferritina baixa, se você tiver com a vitamina B12 baixa, se você tiver com a vitamina D baixa, você está com sintomas de depressão. E aí, muita gente também está sendo diagnosticada com depressão e não é. Às vezes, é só um check-up que você precisa fazer. Muita gente está sendo diagnosticado com demência, mas não é. Às vezes é só a sua vitamina B e o seu magnésio que está baixo, que precisa ser controlado para você voltar ao normal. Então, assim, a gente está com muita informação e pouco conhecimento. Veja, a gente tem uma tela hoje que a gente tem acesso a tudo. São muitas informações, mas a gente tem pouco conhecimento. Porque se a gente tivesse mais conhecimento, que está aqui na tela, a gente buscasse mais e aproveitasse esse conhecimento, a gente não estaria tão doente. Mas nós estamos doentes. O Brasil é a nação mais ansiosa do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E por que é que a gente é tão ansioso? Não é? E aí a gente vai falar sobre o lar. Eu coloquei essa figurinha aí que eu achei linda. Porque a gente começa, né, na criação, Deus dizendo, por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, aí a formação da família. O homem sai, não é, da sua casa, da sua parentela, vai se unir à mulher e se torna uma só casa. E aí, vocês podem ver que a figurinha tem aí o formato de casa e no meio está a família. Mas aí existe uma diferença entre lar e entre casa. Por muito tempo, né, se dizia assim, casa é o meio que você vive, é a família, só que não. Casa é construção. Casa é residência, é lugar onde a pessoa mora. É aquele lugar que você volta, guarda suas coisas, é isso aqui, ó, construção. E lar é outra coisa. Lá é refúgio, aconchego, é construído com afeto. É mais que um lugar, é um sentimento, é onde o coração da gente escolheu morar. Então, a sua casa, onde você mora, é um lar? Porque existe uma diferença. Você só mora lá, ou na sua casa tem afeto, tem amor, tem carinho, né? Tem construção, tem troca, tem conhecimento, né? Tem disciplina, tem muita conversa, tem muito abraço, tem muito cheiro, não é? Então, existe essa diferença. Lá é uma coisa e casa é outra, não é? Então, é onde a gente vive, lá é a casa, mas o que a gente vive é lá. Então, a gente tem tido muito problema na sociedade hoje, porque os lares estão sendo destruídos. Porque falta afeto, falta atenção, falta carinho. Eu vou falar uma coisa para vocês que a gente perdeu muito. Meu pai morreu faz 30 anos. E meu pai, antes de morrer, ele tinha muito aquela coisa assim, da gente sentar à mesa. E eu não gostava de botar a mesa, né? Eu pequena, eu ficava reclamando. E depois que o meu pai morreu, eu percebi a importância da mesa. E como depois eu sentia a falta de não poder botar a mesa e sentar com meu pai, com meus irmãos, com minha mãe e a gente comer na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Quando Cristo, antes de ir embora, o que foi que ele fez? A Santa Ceia. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de cura, é lugar de alimento, é lugar de disciplina, é lugar de consolo. Nós precisamos voltar a sentar à mesa. E sem celular, sem tela. A gente precisa voltar a olhar no olho, a gente precisa conversar, perguntar como é que foi o dia, né, como é que a pessoa está, e sem telas. Por quê? A tecnologia tem tirado a gente das pessoas que a gente ama. Às vezes, assim, alguém está conversando com alguém
Eu estava assistindo uma palestra e a palestrante dizia, é falta de educação quando alguém está conversando com você e você está olhando no celular. Você está dizendo para aquela pessoa, você está comunicando para ela que aquele celular é mais importante do que aquela pessoa. Mas a gente faz isso. Não faz? Todo mundo faz. E a gente precisa repensar sobre isso. Às vezes o seu filho está precisando de alguma coisa e está falando com você e você está lá. Peraí, o que é importante? Né? Não estou dizendo que você vai ficar o tempo todo, sim, Senhor, não, Senhor. O que eu estou dizendo é que a gente precisa dar atenção às coisas que são mais importantes. Então, vamos lá. Agora a gente vai passear um pouquinho. Olha, a gente vai ter uma aula de neuroanatomia. E eu gosto muito disso. A gente vai falar um pouquinho como é que as emoções se formam. Né? O ACC, a gente está falando sobre emoções. Mas a gente vai falar fisiologicamente como é que a gente sente determinados sentimentos. Não é? E aí, o nosso Deus, ele é muito perfeito. Né? Eu aproveitei que minha carona atrasou, fez tudo, aí eu vim dando a palestra a moça do meu lado no carro. E aí ela foi confessando que ela era uma pessoa muito ansiosa, né? Ela veio para um torneio de skate aqui no Pina, e a gente conversando, e eu explicando para ela o que é que estava acontecendo no cérebro dela. Então, assim, o nosso Deus, ele é perfeito. Tudo que tem no seu corpo, tudo, tem um propósito. Nada é por acaso no seu corpo. Deus criou você perfeito, sabe? E Ele criou um sistema chamado sistema límbico, que está ali, que ele é responsável pelas nossas emoções, junto com o córtex frontal, que é essa parte aqui da gente, tá? Então, Ele criou esse sistema límbico, é um conjunto de estruturas localizadas no cérebro de todos os mamíferos, e ele tem uma importante função, coordenar as atividades sociais para promover essa questão da relação. Então, esse sistema límbico, ele é formado por toda essa galera que está aí, ó. Círculo cinculado, septo, bulbo, hipotálamo, amígdala, corpo familiar e hipocampo. Ele fica aqui no meio, tá? Eu esqueci da minha canetinha. Ele fica aqui no meio. Essa parte vermelhinha aqui, que está entre os lobos e ele, é esse círculo cinculado, que ele faz essa conexão entre a estrutura do sistema límbico entre o nosso córtex pré-frontal, que é aqui, razão, emoção, decisão. Então, assim, Deus, ele fez todas as coisas perfeitas. Então, existe toda uma conexão. E o nosso sistema nervoso, assim que a gente, está grávida, né, descobre, ele é formado de 17 a 23 dias, o sistema nervoso central, que é aqui, o nosso cérebro, que é onde comanda tudo. Então, assim, Deus, ele começa a fazer as coisas, tudo do seu jeito, porque quem é que vai comandar? É o cérebro. O coração, ele só vai, a gente só morre, não é quando o coração para de bater, é quando o cérebro para de funcionar. Quando você recebe o diagnóstico de morte encefálica, diz, não, você morreu. Mas o coração, enquanto ele estiver batendo, ele pode parar e tem um período que é até 6 horas. Se o cérebro continua, você ainda está vivo. Que para alguns diz assim, olha, não tem jeito, né? Mas a gente sabe que Deus, ele muda as situações. Então, assim, ele é o primeiro e ele é o último, não é? E assim Deus fez. E as emoções são sentimentos só possíveis através do funcionamento desse sistema. Então, ele é responsável pelas respostas emocionais, comportamento, memória, motivação e aprendizagem. Então, tudo isso é lá no sistema límbico. Aí eu quero contar uma coisa para vocês. E vocês, a partir de hoje, homens, né, que já têm filho, mas aprendam. Quando a mulher engravida, o nosso sistema límbico, ele aumenta de tamanho. É por isso que as nossas emoções, elas se desorganizam. Vocês sabiam disso? E não é coisa assim, você está com manha. Não, é fisiológico. Então, as nossas funções emocionais, elas são alteradas, porque o nosso sistema límbico muda de tamanho. A mesma coisa na menopausa. A mesma coisa. Não fica tudo alterado, né? Eu já estou no processo, estou no climatério, porque eu 50, graças a Deus. Mas, assim, já estou vivendo, né, algumas alterações. E eu conversando com o ginecologista, ele disse, olhou para mim, sistema límbico, né? Está alterado, né? Não, está alterado. É fisiológico. É fisiológico. Então, por isso que a gente muda o comportamento. Então, eu queria dizer para vocês, homens, que tem que ter paciência com a gente. Tá certo?
Agora eu coloquei ali sobre os lobos, porque assim, existe o sistema límbico, que está aqui no meio, e aqui a gente tem os lobos, né? Lobo frontal, parietal, temporal e occipital. A gente não vai falar deles todos, não é? Porque o que nos importa mais hoje é o frontal, que ele está aqui na frente do cérebro, que ele desempenha um papel importante na tomada de decisões, controle dos impulsos e comportamento social. Então, é tudo aqui. É aqui que a gente toma decisões, é aqui que a gente controla a nossa ansiedade, é aqui que a gente para, que a gente raciocina. Está aqui, ó, nesse lobozinho aqui frontal. Aí eu vi uma coisa interessante. Por muito tempo, né, passou-se a dizer que a criança, o cérebro da criança amadurecia até certo ponto, até quando criança. Só que os cientistas vêm estudando e percebeu-se o quê? Que é até 25 a 30 anos. Aí eu peguei uma pesquisa nova aqui, e essa neurocientista, ela diz que até 30 ou 40 anos, o nosso lobo pré-frontal, ele ainda está amadurecendo. Isso explica porque algumas pessoas que já têm uma certa idade ainda têm atitudes de adolescente. Vamos voltar. Os adolescentes, eles não têm dificuldade, as crianças, de entender alguns comandos, não é? Eles não insistem muitas vezes em fazer coisas, a gente diz, olha, não faça, não faça. Eles são teimosos. Então, tem algumas habilidades que estão sendo desenvolvidas, que eles ainda não conseguem lidar com isso. Por que isso? Porque esse lobo pré-frontal está sendo desenvolvido. Por isso que a gente diz que não tem capacidade de tomar algumas decisões. E existem... Está sem imagem? Tá. Existem alguns adultos que também, por não ter desenvolvido seu cérebro, não ter treinado, porque o nosso cérebro ele é maravilhoso, ele precisa ser treinado. Precisa ser treinado. Então, não foi treinado, e aí ele muitas vezes continua com o comportamento de adolescente. Ele não cresce. Às vezes ele já está numa fase adulta, 30 anos, 35, mas ele continua com comportamentos de adolescente. Porque aquela área do cérebro dele não foi desenvolvida. Isso é muito normal de acontecer. Olha, ele avisou que está sem... Eles disseram que ia resolver, né? Eu vou continuar. Então, como é que a gente faz para desenvolver emoções saudáveis? Deixa ele pegar lá, no lar. Quando a gente engravida, a mulher, né? A gente... Algumas estão esperando, né, o filho, outras não, né? Outras dizem assim, poxa, aconteceu, né? E aí, como é que a gente vai receber esse filho? É muito importante que em todo o processo da gravidez, esse filho saiba que é amado. Porque quando a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento estuda as fases, né? Da criança lá no ventre até o idoso. Então, estuda as fases do desenvolvimento humano. Então, é muito importante que essa criança, ela entenda que ela é amada ou desejada. Só que isso não é normal, não é a regra, infelizmente. A gente tem tido muitos desajustes emocionais por conta de coisas que a mãe viveu na gravidez. Às vezes a criança não foi desejada, às vezes é vítima de um abuso, às vezes a mãe apanha, sofre abuso do pai, às vezes foi um abuso, né, um estupro. Então, assim, às vezes aquela criança não é desejada, às vezes é um ambiente tóxico, onde os pais bebem, onde a mãe fuma, usa droga. Então, aquela criança tem uma tendência já vem com a bagagem emocional bem complicada. Por exemplo, tem um pessoal, eu conheço um casal que eles adotaram gêmeos. E os dois, a mãe era viciada. Os dois são autistas e têm algumas questões de transtorno. Os dois. Né? E graças a Deus, eles receberam a bênção de ser adotados por pessoas cristãs que têm cuidado deles. E eles estão melhor, porque eu tenho observado, né, o comportamento deles. Mas, assim, existe essa tendência. Então, assim, quando a gente engravida, né, para a gente, enquanto cristão, a gente entende que filho, ele é presente do Senhor. Toda relação que você tem com seu filho nesse processo da gravidez vai interferir na vida dele, em todos os momentos. E é tão interessante que a gente, assim, não tem muito essa consciência, né? A gente acha, tá ali, essa coisa do alisar, do conversar.
Eu já vi vídeos bem interessantes que a criança nasceu e desesperada, chorando muito. E quando o pai chegou perto, disse assim: calma, papai está aqui. Ele parou de chorar. Porque eles reconhecem a voz do pai e da mãe. Porque é uma relação que precisa ser desenvolvida antes. Não é só quando o bebê chegar, isso é uma construção. A gente precisa amar, né? A gente precisa entender que os filhos, eles são a herança do Senhor, eles são presentes, né? Como flechas na mão do guerreiro, eles são presentes que o Senhor dá para a gente. E a gente precisa orar, a gente precisa conversar, alisar a barriga e cantar. Meus filhos, né? Eu cantando aqui no querigma com Jasmine na barriga, ensaiando o Jasmine, né? E hoje os dois, eles cantam na igreja, né? Eles são musicais, os dois, né? Então, assim, eu gosto de cantar, eu canto, meu marido canta também, então a gente tem essa cultura lá em casa, então eles gostam de música, eles desenvolveram isso, né? E aí, tem um texto bem interessante que eu li, de Psicologia de Desenvolvimento, que tinha um menino, que a mãe dele, quando estava grávida dele, ela era violinista. Veja o quanto essas coisas influenciam. E ela gostava muito de tocar uma peça específica de Bach, né? E ela tocava muito essa peça. Então, quando ele nasceu, quando ela tocava a peça de Bach, ele reagia. E o que acontece? Esse menino cresceu, se tornou músico e violonista. Qual a música que ele mais gostava de tocar? A peça de Bach. Vocês estão vendo o quanto essas coisas influenciam no nosso comportamento, no desenvolvimento das nossas emoções, que a gente diz assim, poxa, isso é besteira. Não é. O nosso cérebro, ele é treinável. E a gente precisa treinar esse cérebro com coisas boas. Porque a gente tem visto a confusão hoje em dia que é mental dentro das famílias. A história de você poder ser o que você quer, você não é. Não é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é menino, você é menina. Mas as pessoas têm dito isso. Você pode ser o que você quiser. E existe uma confusão mental mesmo, porque hoje eu posso ser um cachorro, amanhã eu posso ser um gato, amanhã eu posso ser um homem, posso ser uma mulher, posso ser um urso. Então, assim, se você não sabe quem você é, você pode ser qualquer pessoa. Então, nós, pais, enquanto cristãos, nós precisamos internalizar a identidade de Cristo na vida dos nossos filhos. E isso começa no ventre. Aí você diz assim, Patrícia, eu não fiz isso. Há esperança. Graças a Deus. Nós temos um Deus que muda a história, né? E aí eu coloquei aqui 5 maneiras para a gente colaborar com a construção das emoções dos nossos filhos. Primeiro, seja exemplo. Seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo na sua casa. Mãe, como é que você trata seu marido? Pai, como é que você trata sua esposa? Como é que vocês tratam o filho de vocês? Não é? Como é que eles veem vocês se tratando? Porque a gente aprende mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Por exemplo, eu fui ensinar meus filhos a lavar os pratos. Na primeira vez que Jasmine lavou os pratos, ela terminou e ela passou o rodinho na pia. Ela disse, pronto, mãe, terminei. E aí eu fui olhar, né? Quando eu fui olhar, eu fiquei chocada. Eu digo, essa menina está me vigiando. Entendeu? Ela disse, do jeito que a senhora faz. E às vezes ela diz as coisas, não, a mamãe não faz assim, o papai não faz assim. Então você tem que ser exemplo para seu filho. Porque ele está lhe olhando o tempo todo. É o tempo todo. É como você fala, é como você se comporta, é como você trata seu marido, marido, como você trata a esposa. É o tempo todo. Porque eles estão vendo a gente. Então a gente precisa ser referencial para eles, né? Quando esse menino casar, como é que vai ser? Tem um vídeo que eu ia passar, mas não vai dar tempo, eu disse até para a Viviane. Depois vocês pesquisem no YouTube, Vida de Maria. Vida de Maria. Depois vocês pesquisem e assistam esse vídeo. E conta a história de Maria, que ela tinha uma relação à mãe bem difícil, uma situação difícil. E Maria cresce, casa-se, tem filho, e Maria é conduzida da mesma forma, do mesmo jeito. Então, a gente tem essa tendência de repetir padrões de comportamento, que a gente vai falar sobre isso depois. Então, ensine valores a seus filhos. Ensine a eles sobre bondade, sobre responsabilidade, sobre respeito. Converse, conte história. Ajude ele a consolar, ajudar os próprios. Ensine valores. Ensine a não mentir. Ensine a perdoar.
ensine a amar, ensine a orar para aqueles amigos, aquele colega, né, que bate, na escola os meninos às vezes chegavam com demanda, eu disse, a gente vai orar por ele, né? Ensine, aquele que fez mal, ensine valores, ensine os princípios de Cristo. A gente precisa ensinar, porque assim, a responsabilidade do ensino religioso não é da igreja. Se você achou a vida toda que foi da igreja, você está errado. A responsabilidade do ensino religioso é dos pais. Eu que tenho que ensinar para meu filho sobre Cristo. A igreja é uma bênção, é uma parceira nisso. Mas a responsabilidade é minha, né? Estabeleça limite e disciplina. Precisa dar limite e disciplina. Ninguém consegue viver sem limite. A gente não pode. Desde o Éden, o Senhor nos criou e nos deu um limite. E por conta desse limite ter sido ultrapassado, é que hoje nós estamos aqui. O Senhor teve que vir, morrer, pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter a vida que Deus planejou que a gente tivesse. Então, limite é importante. Dizer não é importante. Você vai fortalecer seu filho. Você vai ensinar para ele que as coisas não são como ele quer, né? Hoje eu tinha toda uma programação, deu tudo errado. E quando eu estava lá, aperreada, meu marido fez assim, vá orar, irmã. Irmã, não é como você quer. Deus está no controle. Aí eu disse, é verdade. Deus está no controle. Não é como a gente quer. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. E a fase da adolescência, eu sei que é uma fase muito difícil. Eu fui adolescente. Eu trabalhei com adolescente. Eu fui conselheira de adolescente. Chegava para mim muita demanda de adolescente. E às vezes eu ia conversar com os pais. Tinha uns que não gostavam não, viu? Que diziam assim, você não tem filho? Eu disse, mas eu sou filha. Eu estou falando como filha. Eu estou falando porque isso foi uma queixa que seu filho trouxe. Eu não estou lhe julgando. Eu não estou lhe condenando, mas eu estou me propondo a lhe ajudar para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar. Porque não é fácil. Até porque a gente vem de uma criação, a maioria de vocês que estão aqui são da minha geração. A gente veio de uma criação muito difícil. As disciplinas eram muito pesadas. E a gente apanhava muitas vezes, não sabia nem por quê. Por que eu estou apanhando? Não sei. Dava. O pai se irmava, quando ia bater em um, batia em tudinho, não é? A gente não sabia porque estava apanhando, né? E hoje em dia a gente aconselha disciplina, chama, conversa. Por que é que você está apanhando? Por que é que você está de castigo? A gente precisa conversar e amar, né? E acolher também. Depois, olha, meu filho, eu amo você. Eu não gosto de fazer isso, mas é preciso. Você precisa entender que você tem um limite. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, porque eu e seu pai, nós somos representantes de Deus aqui na terra e nessa casa. Nós somos a autoridade aqui e você precisa respeitar. E aí a gente precisa também, para que os nossos filhos entendam isso, a gente precisa mudar a nossa postura. Porque como é que eu vou dizer se eu sou representante de Deus, se eu não faço aquilo que Deus manda? Porque, como eu disse a vocês, eles nos observam. Tudo que você faz, viu? Eles estão de olho. E eles vão reproduzir. Proporcione um ambiente amoroso e seguro. Um ambiente de apoio emocional fortalece a autoestima e respeito. Abrace seu filho, ame seu filho. Diga para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é amado, o quanto ele foi desejado. Diga para ele que ele é uma bênção, diga que ele é único, que Deus fez ele à imagem e semelhança. Quando as crianças chegam assim, fulano disse isso comigo, cicrano, eu disse, você é isso? Você é isso? Não, mãe. Eu disse, então não importa. Fulano eu vou resolver com ela, que não era para ter dito, né? Mas quem você é? Os nossos filhos precisam saber quem eles são. Que eles são amados, que eles são importantes, que eles são desejados, que eles são um presente de Deus. Fortaleça, porque se a gente não fortalece esses laços, a gente vai deixar nossos filhos para um mundo que eles podem ser qualquer coisa. E eles são acolhidos. Então, a gente que tem que acolher, a gente que tem que amar, a gente que tem que cuidar. A gente tem que dizer para ele que você foi feito à imagem e semelhança, que você é a minha bênção, você é meu presente. Tem que se preocupar com ele. Tem que olhar para ele e dizer, meu filho, olha, eu estou aqui, eu estou disponível. Incentive o relacionamento com Deus. Isso aqui é importantíssimo. Vida devocional. Eu estava ouvindo recentemente uma pessoa dizendo que às vezes a gente incentiva muito as pessoas estarem na igreja, programação. Gente, é uma bênção, o ACC é uma bênção. Eu já participei de vários aqui. É uma bênção programação. Mas a gente precisa ensinar para os nossos filhos e a gente que a gente precisa ter vida devocional.
Se a gente não começa o dia, quando a gente começa o dia orando, a gente termina agradecendo. A gente precisa ter vida devocional. A gente precisa, como aquela música, leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Essa musiquinha, né? Eu canto para os meninos. Se quiser crescer. Se você não fizer isso, você vai diminuir. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias. Se eles são pequenos, leia com eles. Se eles são grandes, ensine para eles que eles precisam ter um momento deles a sós com Deus. Isso faz toda a diferença. E aí, as crianças no começo, mãe, por que eu tenho que ler a Bíblia? Você não tem que comer? Você come, né? Você não alimenta a sua carne? É, mãe. Então, você tem que alimentar o seu espírito. A gente está vivendo um momento muito difícil da igreja do Senhor. A gente está tendo um analfabetismo muito grande da igreja do Senhor. Por isso que certas doutrinas têm entrado na igreja e têm afastado muita gente boa. Tanta gente crente que eu conheci na minha vida e que hoje eu vejo tão distante do Senhor, sendo contaminado pelas coisas do mundo, pelos valores do mundo, pelo aquele evangelho da prateleira que você chega lá e diz assim, eu quero isso. Hoje eu quero isso, eu vou pegar isso aqui. E não tem desfrutado das bênçãos do Senhor. Porque o Evangelho de Cristo não é só bênção, não. É disciplina, é amor. É o que foi que Jesus disse, tome a sua cruz e siga. Não é só, você tem que se sentir bem. Eu vou para aquela igreja porque eu me sinto bem. Poucas igrejas hoje falam de arrependimento, de conversão, de vida cristã. E a gente precisa falar sobre isso. Isso é Evangelho. Os nossos filhos precisam se arrepender. Quando você for disciplinar seu filho, você vai dizer, por que você está sendo... Pergunte a ele, o que foi que você fez? Ele precisa confessar o pecado dele. Pecado tem que ser confessado. A gente não pode achar, mas é isso mesmo, é adolescente. Ele é assim mesmo. Não, ele não é Gabriela? Ele é Gabriela? Gabriela que nasceu assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim, Gabriela. Mas os filhos de Deus, não. Vida devocional. Ensine para eles. Leia a Bíblia todos os dias. Leia, leia. Diga, você precisa ter a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você e Deus, todos os dias. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Veja quando você começa o dia e lê a Bíblia e faz seu devocional. E veja quando você não consegue, o que acontece? Dá tudo errado. A gente fica estressado, eu mesmo fico estressado, fico chateado, angustiado. Por isso que é uma luta, vamos fazer, vamos sentar. E é uma luta com criança. E as demandas de casa, mas vai sentar. Mas mãe, não vai. O que é mais importante? Ler a Bíblia. Eu digo, pronto, então vamos fazer. Então ensine para ele. Porque aí a gente vai conseguir outra coisa que está aqui no 6. A gente vai internalizar a identidade de Cristo. Ensine para seu filho quem ele é em Cristo. Qual é o seu propósito, chamado e missão. A gente só pode conhecer a vontade de Deus se a gente ler a Bíblia. Se a gente tiver um relacionamento com Ele. Se a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente não pode conhecer o que é que Deus quer da nossa vida. Então, muita gente hoje não sabe quem é, nem o que quer, porque não conhece o propósito da sua vida. Então, diga para o seu filho quem ele é, o propósito que ele foi chamado. Eu separei um monte de versículos, né? Sobre quem você é para os meus filhos. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou restaurador. E eu separei um monte de versículos e imprimi para colocar na porta do quarto dos meninos. Porque de vez em quando eu pergunto para eles, quem é você? Eu falo, mãe, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? E eles começam a citar versículos. Você é a raça eleita, sacerdócio real, nação santa. As pessoas podem chegar para você e dizer o que você pode ser qualquer coisa, mas quem você é importante que você saiba. Então, internalize a identidade de Cristo na vida dos seus filhos. Internalize, porque lá perto da nossa igreja tem uma escola bem famosinha. E a gente lá no Desperta Débora, no nosso momento de oração, a irmã que mora bem lá pertinho, ela disse assim, vamos orar pelos meninos. Eles saem da escola cedo e eles ficam nas esquinas se relacionando. Menina com menina, menina com menino. E ela disse assim, Patrícia, e a gente olha, tudo novinho. Então, quando você não sabe quem você é, você pode ser qualquer pessoa. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? E aqui eu coloquei essa foto que eu achei tão interessante, cuidado com os padrões de comportamento. Por quê? A gente tem uma tendência de repetir comportamento.
A gente repete. Quando eu me casei, a família do meu marido costuma fazer arroz, aquele grudadinho, unidos venceremos. Na minha casa, o arroz sempre foi coado, né? Cozinha aí. E aí começava. Não é assim ele, não é assim, não é assim. Eu, quem está cozinhando? Né? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Você vem da sua história, eu venho da minha, e a gente vai ter que construir a nossa cultura aqui enquanto família. Então, assim, quem faz o arroz, né? Sou eu, então eu vou fazer assim. Porque unidos venceremos, eu não consigo comer. Né? Aí eu disse assim, aí você come unidos venceremos na casa da sua avó, que o pessoal gosta. Mas aqui, deixa eu fazer assim, né? E nós fomos acordando algumas coisas. E ele perguntou, por que você faz o arroz assim? Eu disse, não sei, minha mãe faz assim. Não é isso? A gente não repete o padrão? Eu não sei. Minha mãe sempre fez assim, então para mim é o que é certo. Aí veja aí nessa primeira figura. Lá em casa, todo mundo é explosivo, é genético. Aí vê que tem uma chaminha aí na cabeça da mãe, do pai, e uma já na cabeça do menino. Mas aí quem é que pode mudar isso? A gente não nasceu com uma sentença, né? Ninguém aqui é Gabriela. É genético, é assim, não vai mudar. Vai sim. A gente precisa fazer o quê? O que foi que eu disse no início? O nosso cérebro, ele é treinável. Então, a gente precisa refazer os caminhos e dar novos comandos. Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, o que é que a gente faz? A gente diz, respire. Inspira pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E aí ela vai se acalmando, porque aí o oxigênio começa a circular e o seu corpo começa a se regular. Pega aqui num ponto, eu estava ensinando para a menina, né, que ela disse, pega aqui num ponto aqui na sua mão, comece a apertar, você vai se autorregular. Então, assim, respira, acalma. Aí você vai começar a dar outro comando para o seu cérebro, seu coração vai desacelerar. Você vai começar a se acalmar. Então, nós precisamos entender que, enquanto cristão, a gente precisa ter a mente de Cristo. A Bíblia diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Não tem problema nenhum você se irar. O problema é você pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, porque minha mãe faz, eu faço. Aí veja aqui a chaminha, né? Na cabeça dele. O pai. Aí daqui a pouco, na outra figura, a gente olha. Quem foi que começou a mudar aqui o padrão de comportamento? A mãe. Na verdade, comportamento é aprendido e mudar a sua forma de agir impacta também o comportamento das próximas gerações. Você não precisa levar os rótulos que alguém um dia lhe deu. Eu já ouvi muitas coisas sobre mim na minha criação, né? Eu tive uma relação bem difícil com minha mãe, muito difícil. Eu até já dei meu testemunho aqui na igreja, alguns já sabem. Mas eu conheci o amor da minha vida, que foi Cristo. E ele disse para mim, uma vez que a minha graça lhe alcançou, você não pode andar de acordo com o que a sua mãe fez com você. Você precisa mudar a rota. Então, quando a gente conhece o amor da nossa vida, a gente tem que mudar de rota. E aí a gente tem que redirecionar os nossos padrões de comportamento. Eu não sou a sentença que me deram. Eu não sou. O que é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar? Eu tenho que refazer, voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras. Eu tenho que refazer o caminho para ver o que eu errei. Se tiver que fazer, a gente tem que fazer, porque com Cristo é diferente, né? No mundo o povo, você quer, faz, e a gente revida, mas com Cristo não. Com Cristo a gente está errado, e às vezes é a gente que tem que ir lá pedir perdão. É difícil, né? Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que quebrar esses padrões de comportamento. Mas como é que a gente vai quebrar? A gente vai quebrar lendo a palavra. Senhor, o que é que o Senhor quer? A Bíblia, eu digo, olha, a Bíblia, quando a gente diz para as pessoas assim, que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem resposta para tudo, as pessoas ficam, tem. Se você ler Provérbios vai falar muito de educação, de paz, vai falar muito de sabedoria, Tiago. Então, assim, leia a Bíblia.
Senhor, fale comigo, o que é que o Senhor quer que eu mude? Se a gente olhar para Jesus, que é o nosso referencial de fé, de amor, de bondade, de graça e de perdão, o que é que Jesus diz? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidão é o quê? Fruto do quê? Do Espírito. Então, a gente precisa refazer a rota. Não tem que ser repetitivo. Veja que aqui a mãe quebrou um padrão de comportamento, quebrou no filho. Veja a importância da gente. Eu não estou falando, tá, pais? Que não é extremamente importante. Mas quem é que fica mais com os filhos? É a mãe. Aqui ela mudou o padrão de comportamento. E aí já mudou a história. E aí a gente precisa mudar, refazer a rota. A gente precisa mandar outro comando para o cérebro da gente. É como eu estava falando da respiração. Espera aí. É uma crise de ansiedade? Vai passar. Espera aí. Vai desacelerando. Né? As pessoas dizem assim, quando alguém lhe ofender, conte até 10. Ou encha a boca d'água, né? Ou faça algumas coisas, né? Mas assim, a gente realmente precisa, naquele momento, parar e pensar. Porque tem uma coisa interessante que eu não falei no início. Quando a gente está tendo alguma dificuldade de tomar alguma decisão, sabe o exercício que a gente pode fazer para o cérebro? Você para, você vai fazer algo que lhe dá foco e atenção. Você faz, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar aqui do método do estudo Pomodoro. Você lê 10 minutos, 5 você descansa, tem uma pausa. E aí, nessa pausa, você vai no banheiro, toma água, depois você volta 10 minutos e se concentra. Quando você faz isso com o seu cérebro, você reorganiza as suas ideias e a razão chega. Por isso que a gente precisa parar. A importância do parar e ouvir, muitas vezes. Parar e orar. E dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Esse menino está rebelde, não quer ir para a igreja, eu chamo. Ore, pare, ame. Chega junto, né? Mas aconteceu isso com o meu irmão, com a minha família foi assim. Você não é a sua mãe, você não é o seu pai, não é? A gente não pode estar repetindo padrões, mas a gente faz. E aí a gente precisa se policiar. A gente precisa se policiar, porque o tempo vai passando, e aí vocês vão ver no vídeo a vida de Maria, como ficou. Maria teve a mesma vida que a mãe dela teve. Maria não conseguiu mudar. Porque também talvez alguém não chegou para Maria e disse, Maria, você pode ser diferente. Né? E tem algo muito legal aqui. Eu gosto muito desse texto de quando José, né, encontra com seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu acho muito massa isso aqui porque nós conhecemos a história de José, né? José era o filho mais amado, e aí recebe uma túnica que era para o filho mais velho receber, os filhos com raiva dele, porque era o queridinho do pai, o pai ensinava a ele as coisas. E aí veio aquela inveja toda dos irmãos com José, e aí diz que o menino morreu, pega o cara, joga no poço, depois vende, e aí ele vai parar lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se engraça com José, José vai sendo preso. Acho que a gente conhece essa história. Mas aí, o final dessa história é maravilhoso. José tinha todas as razões para o final dessa história ser diferente. Mas o que aconteceu com José? José salvou para que fosse preservada a vida de muitos. Ele salvou a vida de muitos. E aí a gente lendo a literatura judaica, quando se fala da vida de José, fala que José era um homem muito honrado. José era um homem muito decente, muito crente. Muito crente. José nunca abandonou o Deus dele, apesar de todas as coisas que ele passou. José tinha tudo para dizer não. Foi preso injustamente. O que foi que José fez? Ele tomava conta da prisão. Porque ele poderia, né? Qualquer pessoa na prisão. Mas de tão competente, responsável, organizado, o que foi que aconteceu? Potifar, o carcereiro deu a chave e disse aí, cuide dos presos. Porque nós, os filhos de Deus, eles precisam fazer diferença no lugar que eles estão. Não importa o que fizeram com a gente. O que importa é o que a gente vai fazer do que fizeram com a gente. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida.
A pessoa te deu um saco de limão, faz uma limonada. É o que ela podia dar. A gente precisa ser intencional, porque Deus, ele é intencional. Então, quando você olha para a vida de José, você diz assim, tinha tudo para dar errado. Mas Deus transformou o mal em bem. Então, há esperança para a gente. Né? Há esperança para a gente parar e pensar e dizer assim, poxa, eu fiz tudo errado o tempo todo, né? Há esperança. A gente pode mudar isso, né? Maurício, eu vou alterar aqui, eu termino, depois a gente termina com a música, tá? Maurício vai fazer uma participação especial aí. Mas aí, antes da gente cantar a música, eu queria que vocês dêem algumas dicas, né, para a gente. Primeiro, ore ao Senhor e leia a Bíblia. Aquilo que eu já falei. Ore ao Senhor. A oração não muda Deus, muda a gente. A gente precisa orar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você não consegue falando, ore. Peça a Deus que lhe ajude. Esse é o primeiro passo. Ah, meu filho está rebelde. Meu filho não me escuta, não quer vir. Ore. Ore por ele, ore por você. Porque muitas vezes Deus quer transformar a gente. Né? O filho está dando bronca, mas às vezes Deus quer nos tratar. Quantas situações na vida a gente passa e diz assim, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso. Né? Mas o Senhor quer nos tratar. Às vezes é para mudar a gente. Daquele padrão que a gente vê de comportamento, que as coisas têm que ser assim, que vai dar nisso, vai ser desse jeito, dessa forma. Tem que ser assim, não tem. Não é como você quer, nem tudo é sobre você, não é do seu jeito, é como Deus quer. E Deus, ele tem o melhor para os seus filhos. Então, busque a Deus em oração. E aí eu vou falar sobre uma coisa interessante do lobo frontal. Olha aqui, e aí a gente volta para ele. Você sabia que a oração, quando a gente ora, o fluxo sanguíneo aumenta no nosso lobo frontal. A circulação sanguínea, dependendo do tempo que você passa em oração, aumenta quase 7 ml de sangue. E aí a gente libera as substâncias, dopamina, serotonina, as substâncias, os neurotransmissores que trazem prazer para a gente. Então, por isso que quando a gente ora, que a gente sai da presença do Senhor, a gente sai renovado. É uma descarga, né, elétrica que o Senhor dá, e elétrica mesmo que o nosso corpo é química, tá? Então, e outra coisa, se você muito orar, você vai aumentar o seu lobo frontal. Você vai aumentar o número de massa cefálica. O que é que isso vai acontecer? Você vai melhorar as suas conexões cerebrais. Você vai melhorar a sua atenção, percepção, sua memória. E você vai aprender a lidar melhor com suas emoções. Vocês estão vendo que é o dono de toda a ciência que fez todas as coisas. Isso que eu falei aqui, isso é neurociência. Eu aprendi com um neurocientista. Ele trabalhou no hospital e ele não era cristão. E ele disse que ficava impressionado. Tudo eles oravam. O hospital era cristão. Ele disse, tudo eles oravam. Mas eu fiquei impressionado com as coisas que eu via acontecer naquele hospital. Pessoas que estavam desenganadas. E eu vi cérebros saírem dali restaurados. Pessoas restauradas pelo poder da oração, não deles, mas de quem a gente ora. Porque não tem poder nenhum na gente, mas é quem você ora. Então, você quer aumentar a sua capacidade de percepção, atenção, né, memória, decisões, raciocínio, sensatez, ore. Isso é fisiológico, é neurociência, né? Segundo, ore com seu filho, ore por seu filho. É tão bom. Chama ele para conversar, saber como é que ele está, se ele tem alguma demanda, se está passando por alguma coisa, converse com ele. Ore por seus filhos, conversem com eles, né? Aqui na igreja eu sei que tem um Despertar Débora, lá a gente tem também. E lá a gente segue orando por eles, com eles, conversando, né? E perguntando como é que você está, como é que faz. Então, ore, é importante.
Busque aconselhamento bíblico. Isso é tão importante, gente, a gente procurar ajuda, porque assim, a gente não consegue sozinho. Existem coisas que é para você fazer sozinho, tá? Então, assim, eu gosto muito do exemplo que Jesus dá de Lázaro. Quando Jesus chega, a irmã dele, ô Jesus, ele já está aí há 4 dias. O negócio não está bom não, viu, já? Mas aí o que é que Jesus diz? Quando o dono do milagre chega, o milagre acontece. Mas o que é que Jesus diz antes do milagre? Tirem a pedra. Né? Quem é que ia fazer o milagre? Ele. Mas quem ele mandou tirar a pedra? As pessoas que estavam ali. Existem coisas que é para a gente fazer. Quem tem que tirar a pedra é a gente. Porque aí o milagre vai acontecer. Depois ele disse o quê? Tire as ataduras. E aí tirou, sai Lázaro. Lázaro, vem. O que é para você fazer, Jesus não vai fazer, Pai. O comportamento que é para ser mudado, você sabe. É você que tem que fazer. Aí quando você começa a orar, pedir a Ele que revele, que mude seu coração, o milagre vai chegar. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, assim, às vezes a gente fica esperando grandes coisas de Deus, mas o Senhor está esperando só a parte da gente. Ele está ali, o dono do milagre já estava ali. O milagre já estava liberado. Mas tinha que tirar a pedra. E qual é a pedra que a gente precisa tirar? Qual é a atadura que a gente precisa tirar? Por que algumas coisas continuam acontecendo na nossa casa, com os nossos filhos? Por que as coisas se repetem? Por que eu estou repetindo um padrão de comportamento que são nocivos para mim, que me machucam, que me machucaram, e eu vou repetir? Eu preciso orar, né? E aí tem outro, se possível, faça terapia. Né? A gente passou muito tempo dentro da sociedade, as pessoas dizendo que quem fazia terapia era doido. E eu vi muito isso quando eu comecei a fazer terapia. Eu fazia parte lá da igreja de Maranguape, e eu dizia que estava fazendo terapia, as pessoas diziam, tem que fazer mesmo porque tu é doida, tu precisa. E no começo ouvir essas coisas para mim foi difícil. Tanto é que depois de um tempo eu me esquivei de estar dizendo que eu fazia terapia. E depois eu pude perceber hoje, eu estou terminando o meu curso de psicologia, que era um sonho antigo, e hoje eu faço terapia e eu percebo a importância da terapia na minha vida. Eu percebo quanto Deus usou a ciência, o conhecimento para me curar. Uma das minhas psicólogas, que já está na glória, foi Flávia Pulsa, que foi minha professora no seminário, e foi a pessoa que Deus usou para me ajudar no meu processo de cura. Ela é meu referencial na psicologia. Eu amo psicologia hoje porque Flávia me ensinou isso. Ela me amou, ela cuidou de mim. Então, assim, não é coisa de doido. Faça terapia. A gente tem nossas questões aí emocionais, que às vezes a gente está lidando com as lutas, com dificuldades, com coisas tão pesadas que vêm da história da gente, da construção, vem de algo que a sua mãe disse que você era, que seu pai disse que você era, e que você não é. Porque em Cristo você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas aí a gente vive repetindo o padrão, guardando na mente aquilo que foi dito, porque o nosso cérebro ele é atemporal. Sabia disso? Então, se você traz uma dor, se você traz alguma situação difícil que você passou, e você fica remoendo aquilo, você vai viver aquele momento na hora que você está passando. Aquela dor, aquilo que você ouviu, ele vai achar que está acontecendo naquele momento, porque você está revivendo isso. Você não precisa estar revivendo isso. Então, procure ajuda, se possível. Se possível. Não é? E aí, hoje, eu sou muito grata a Deus pela vida de Flávia e outras pessoas que passaram na minha vida. E hoje eu fui fazer psicologia por isso. Para ajudar pessoas no seu processo de cura. Porque tem muita gente em sofrimento. E a gente veio de um momento pós-pandemia que a gente ainda está sofrendo muito. Tem gente que não consegue voltar a trabalhar na empresa, ainda está em casa, em home office. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que ainda anda de máscara, não conseguiu tirar máscara. A gente veio de um momento difícil. Então, a gente precisa tratar, se cuidar para aprender a lidar com esses medos.
E aí a gente aprende o que é que está acontecendo com a gente e a gente reprograma. E a gente passa a ter a vida com outro olhar, né? Quantas coisas na minha vida, graças a Deus, já se foram, mas aí tem algumas ainda que o Senhor está tratando, né? Mas é um processo, né? É um processo. Tenha tempo de qualidade juntos, celebre as pequenas coisas, conte história, capture momentos especiais. Tenha tempo de qualidade com a família. Vocês já fizeram aqui piquenique com o pessoal da família de vocês? Alguém já fez piquenique? É bom, não é? Hein? Lá em Maceió, o pessoal está com a onda agora, agora não, né? Está chegando o verão, e quando chega o verão, de ir à praia à noite. Então, a gente junta a galera, aí vai a galera da igreja, a gente junta as famílias e faz farofa na praia à noite. É massa. Os meninos ficam brincando, se embela, tomar banho, se embela de areia. Entendeu? E é massa. Faça piquenique. Junte com famílias que você gosta. Eu tenho amigos também que a gente se junta de vez em quando, faz almoço em família, os meninos ficam brincando. É massa. A gente precisa ter lazer. A gente precisa estar junto. Soltar o celular, deixar lá de lado, né? Curtir a natureza, olhar, ver o pôr do sol junto. Lá em Maceió tem uns lugares bem legais que a gente vê o pôr do sol, tá? Então, assim, a gente precisa ter lazer, a gente precisa trazer coisas boas para a nossa mente. A gente precisa pensar assim, eu preciso me desligar. Porque a gente fica ligado o tempo todo, né? Casa, família, menino, trabalho e tal, e tal. E o lazer? O lazer faz parte do processo de saúde mental. Se junte com pessoas que você gosta, vá para a casa do outro, vá comer, vá conversar, vá rir, mangar dos outros. Né? Vá rir, vá brincar, conversar, vá para a praia junto. Né? Saia com sua família. Outra coisa, tira foto, gente. Resiste um momento. Eu estava dizendo ali, eu estava sentada, e os meninos entrando, os adolescentes. O filho de Jaque, o menino está com 18 anos, o filho de Jaque, de João, ele não me reconheceu, né? Aí, olhando, eu disse, quem é aquele ali? Aquele é fulano, é cicrano. Eu disse, meu Deus, eu peguei essa menina no colo, né? O tempo está passando. E eu fico, assim, super feliz quando a gente está no celular, né? O Google coloca as fotos antigas, diz, poxa, olhando para minha filha essa semana, vai fazer 10 anos. Eu disse, meu Deus, Jasmine, daqui a pouco está uma mocinha, né? Ai, que saudade daquele bebezinho, o tempo voa. Então, registre os momentos, conta a história, fale sobre a sua família, fale como você viveu, fale da história do seu pai, da sua mãe, conte histórias, conte sobre você, fale das coisas que você viveu, né? Eu conto um monte de história para os meninos, de vez em quando eles falam, mamãe, isso aqui é tão bom. A gente conversar, olhar no olho, rir junto, assistir filme, como pipoca, né? Tira ondinha com eles, aproveitem, porque eles são bênção do Senhor. Daqui a um tempo eles vão estar fora de casa e a gente vai sentir saudade. São fases que passam. Daqui a pouco você vai sentir saudade. Você vai abrir a porta do quarto, a menina não vai estar mais lá. Repara, Maurício, as meninas tudo casada. Repara. Aí vai ficar só tu e Maria, né? Então aproveitem, né? Porque o tempo voa. Encoraje e apoie. Né? Aquilo que eu já falei, mostre para o seu filho que você está com ele. Independente da situação, independente das circunstâncias. Se ele ganhar ou perder, você vai sempre ser o pai e a mãe dele. E vai ser o abraço que ele vai sempre ter. Né? Faça voluntariado em família. Gente, isso é tão importante. Faça voluntariado e leve seus filhos. Mostre para ele a realidade das pessoas. A necessidade que as pessoas têm. Para eles perceberem quanto eles são abençoados. Porque às vezes, né, não quer comer aquela comida, né? Não quer aquela roupa porque eu quero do meu jeito. Não é assim. Faça voluntariado. Levem para eles conhecerem outra realidade, outras pessoas, outras situações. Se puder levar no abrigo de idoso, leve. Se puder levar no hospital do câncer, leve. Se puder levar Recentemente eu fui fazer uma visita lá no Lar das Meninas, lá em Maceió. E eu tenho muito medo de ir nesses lugares, porque eu tenho muito desejo de adotar, né? E os meus filhos pedem, Jasmine que é uma menina e Tito que é um menino, repara. E aí, eu com medo de ir, né? E as irmãs, Patrícia, vamos lá, eu queria que você desse a palavra. Eu fui, né? Morrendo de medo, tivesse alguma menina para adotar.
Mas não tinha não, né, no momento. E foi maravilhoso, né? Eu contei história, a gente brincou, foi muito bom. A gente louvou com elas, tal. E assim, eu fiquei encantada com o trabalho. Aí fui conversar depois com a responsável, fiquei fazendo um monte de perguntas. Disse, eu posso fazer, eu estou me formando, tal. Vocês aceitam voluntário aqui? A gente aceita, né? E aí a gente, de vez em quando, lá na Igreja SAF, a gente promove. A gente vai para alguns lares de idosos, de crianças, e a gente sempre faz, né? Mas é importante que seus filhos conheçam a realidade de outras pessoas e vejam o quanto nós somos abençoados, né? É importante sair da zona de conforto. Celebre as pequenas conquistas, não é? Pequenas coisas. Às vezes chega em casa, eita mãe, hoje eu recebi um elogio, né? Essa semana chegaram os boletins e a gente conversou com eles e disse, olha meu filho, e chegou o feedback das professoras, eu disse, olha, tudo é para a glória de Deus. Ele fez, eu sei mãe, tudo que você tem é do Senhor, nunca esqueça disso, né? Mas parabéns meu filho, continue assim, continue sendo uma bênção, não é? Continue sendo, dando o seu melhor, porque você vai glorificar a Deus dessa forma. E aí, minhas irmãs, eu coloquei aqui algumas referências bíblicas, tá? A gente não vai ler, porque eu queria depois que Viviane passasse esses slides para vocês estarem lendo, mas tem uma referência aqui que eu gosto muito, esse texto aqui do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse também os filhos ainda que nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Então, ensine aos seus filhos, contem os feitos do Senhor. Esse é um dos costumes do povo judeu. Eles tinham um costume na reunião de famílias, eles se sentavam, eles começavam a contar as histórias daquilo que Deus fez. Nas reuniões de família, o ancião, ele pegava as crianças sentavam ao redor e eles começavam a contar as histórias. E tem uma coisa que eu acho massa dos judeus, que eles continuam fazendo até hoje, que é aquele texto lá de Deuteronômio 6, 7 e 8, né? Ouve, pois, ó Israel, amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de todo entendimento, de toda a tua força, né? E aí, esse texto é Shema. Essa palavra Shema significa ouve, ouvir, escutar, obedecer. O que é que eles fazem todos os dias com as crianças? Todos os dias, de manhã e à noite, eles recitam esse texto da Shema. Se você chegar numa casa em Israel, as irmãs lá da igreja que foram, lá nos umbrais das casas tem esse texto de Deuteronômio 6. E eles andam também com a fitinha aqui, né? Então ele fala de amarás ao Senhor de toda a tua alma, toda a tua mente, entendimento, com todas as tuas forças. Eles ensinam isso para os seus filhos, amar o Senhor. Isso é uma prática deles, que a gente chama o Shema, que é a palavra hebraica para ouvir, escutar e obedecer. Isso é repetitivo. Todos os dias, o bebê desde que nasce, é um bebê. Ele todo dia de manhã tem a oração do Shema. Esse texto de Deuteronômio e o texto lá de Número. Eles repetem dia e noite. É aquilo que a Bíblia diz. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, no Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Eles ensinam, os filhos são ensinados. Então, a gente precisa ensinar para os nossos filhos os feitos do Senhor. A gente precisa ensinar a amar o Senhor. A gente precisa ensinar a importância de ter Deus na vida. Isso quem faz é a gente, pai e mãe. É como eu disse, igreja, uma bênção. Uma bênção. Mas a autoridade do ensino, de incutir a palavra de Deus na vida dos filhos, são os pais, né? Aqui eu tenho algumas dicas de livro. Por quê? Como eu disse, a gente precisa de ajuda, né? E tem muita gente aí que Deus tem usado, levantado para trazer assuntos, né, específicos e assuntos que estão ligados à educação de pais e filhos. Então, assim, a gente precisa buscar,
A gente precisa buscar literaturas para nos ajudar, né? Lá na nossa igreja a gente tem um ministério, o Ministério Feminino, a gente tem um ministério que a gente fundou agora de aconselhamento bíblico. Então, são mulheres aconselhando mulheres. Então, a gente pegou aquele texto lá de Tito 2, as mais novas, as mais velhas ensinando as mais novas, e a gente faz um discipulado que a gente acompanha, a gente caminha com as mais novas, e tem sido muito bom. Então, tem esse livro aqui, Mulheres Aconselhando Mulheres, que você pode ler. Tem muita coisa boa que vai lhe ajudar a aconselhar solteiros, aconselhar filhas que não têm pai e mãe, vários tipos. Mães intercessoras. Esse aqui é muito conhecido no meio das Débora, que é o livro do pastor Hernandes, né? É um livro maravilhoso. Mulheres Sábias. Esse livro aqui foi um divisor de água na minha vida. Esse livro é baseado na sabedoria de Provérbios. É um livro maravilhoso. Homem da Casa. Isso aqui para os homens fortalecer a masculinidade, a identidade dos meninos. É muito bom. Dicas para os pais, a vida cristã no lar. São livros que falam sobre essa movimentação que acontece no lar, o culto no lar, o ensino bíblico, a insistência, né, da gente parar junto enquanto família, fazer o culto doméstico, a importância disso. Muito bom. Homens de Oração, também do pastor Hernandes e do pastor Arival, que é falando sobre a intercessão. Alguns desses livros eu trouxe, tá certo? Eu tenho uma pequena livraria. E o propósito da nossa livraria é justamente essa. São livros, muitos desses livros que eu e meu marido a gente lia, a gente começou a ver, poxa, tem tanta coisa boa. E aí vamos capacitar as pessoas, né, os pais, os filhos, emocionalmente, espiritualmente, para ter. Então, eu tenho uma pequena livraria que é mais especificamente, eu trabalho mais com esse tipo de livro, de literatura. Então, se você se interessar por algum, você pode me procurar depois que eu trouxe alguns exemplares, tá certo? E aí eu vou terminar, né, a gente já está terminando. Ó, Vivi, estou terminando cedo, tá vendo? Eu achei muito interessante essa fala aqui. Foi com crianças, mas é para a gente pensar. Uma professora na igreja, na escola dominical, ela resolveu fazer um livro de desabafos infantis. E ela pediu que as crianças escrevessem, né, algumas coisas relacionadas a ela, a família, né, aleatório. E eu entendi o propósito dela. Eu acredito que ela percebeu como estava o funcionamento daquelas crianças, que a gente tem muito isso, professora, né? Não é, Viviane? A gente vai, né, pelas beiradas e tal, e fazendo as perguntas. E aí, quando ela pegou o livro, eu peguei algumas partes. Papai do céu, nunca me leve para o céu. Faltou uma palavrinha. Porque lá não tem McDonald's, né? Sincero, ela estava sendo sincera. Papai do céu, minha mãe não come quiabo e me bate quando não quero comer. Meu pai não vai para a igreja, mas me obriga a ir com a minha mãe. Papai do céu, me faz crescer logo, para que nunca mais eu coma quiabo e ponha os pés na igreja. 8 anos. Aquilo que eu falei para vocês do referencial, do exemplo. Vocês lembram? Pronto. A mãe bate no filho, você tem que comer quiabo, mas ela não come quiabo. Sim, mas por que você tem que comer? Eu tinha essas coisas também. Tinha algumas coisas que eu não comia. E depois que eu tive filho, eu comecei a comer. Né? Porque como é que eu ia exigir para eles algo que eu não estava fazendo? Né? Eu não estava fazendo. Não, você tem que ir para a igreja. Você vai para a igreja? Ou seu filho vem sozinho? Né? Ou você deixa no domingo de manhã para ir para a sua pelada com os amigos, aí no domingo à tarde tem o jogo do esporte, né? E você não vem. Ou você tem mais coisas importantes para fazer nesse horário que você não vem para a igreja, né? E tem um texto judaico que diz: o bom exemplo constitui o melhor e mais eficaz sistema de educar. É como eu disse no começo, eles vão aprender pelo exemplo. Aí aqui essa figura que eu achei extremamente interessante. Olhem para a figura. Consegue ler ali? E como você faz para que o seu filho leia livros? O que é que ela está fazendo? Ela está lendo. E a outra está onde? No celular. Então, a gente tem uma tendência de repetir padrões de comportamento. Por isso que eu falei que existem alguns padrões de comportamentos que a gente precisa quebrar no nome de Jesus.
e colocar o padrão de Deus, que é a palavra dele, na nossa vida, na nossa casa, para que a gente possa ter uma família abençoada e mudar o norte. Aí você diz assim, é difícil? É, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que atende a sua oração. Você tem um Deus que quer lhe instruir. Você tem um Deus que quer lhe abençoar. Você tem um Deus que quer abençoar a sua casa. Você tem um Deus que criou sua família com o projeto dele, para a glória dele. E quem tem que mudar é a gente. É difícil para a gente ser pai? É. O como é difícil. Às vezes quando alguém chega e diz assim, faz um elogio, um filho meu, eu digo, meu Deus, eu até choro às vezes. Eu disse, você não sabe a luta que a gente trava para manter esses meninos de pé. É mãe de joelhos e filho de pé, né? É mãe de joelhos e filho de pé. Então, a gente precisa orar mais. A gente precisa buscar mais o Senhor. Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E há esperança para a gente. Então, eu espero que você não fique triste depois de ouvir tudo isso. Porque o nosso Deus, Ele muda a rota da nossa vida. Veja hoje, eu tinha toda uma programação. Não foi nada como eu esperava. Mas está tudo bem. Porque Ele não perdeu o controle. Ele não perde o controle. Então, você, enquanto pai, enquanto mãe, não desista dos seus filhos. Não desista de orar. Não desista de amar. Não desista de buscar. Busque ajuda. Se você não está conseguindo, procure aconselhamento bíblico. Procure aquela mulher que você acha uma mulher de Deus para lhe ajudar. Diz, olha, você pode orar comigo, ler a Bíblia, né? Ou pode pegar alguma mulher de Deus que leia um livro, como a gente faz lá na igreja, né? A gente lê junto, caminha, de estar ligando, de estar aconselhando, de estar orando, de estar dizendo, olha, eu estou com você, né? Eu estou junto. Tem gente que pode fazer isso, então procure ajuda, porque sozinho a gente não consegue. A gente não consegue. E a gente precisa primeiro pedir ajuda do alto, e Ele vai mandar. Então ore. Converse com o pastor, converse com alguém da liderança que você tem confiança, né? Diz assim, olha, eu estou tendo essa dificuldade com meu filho, com a minha filha. Você pode me ajudar? Ou alguma irmã, como eu disse aqui da igreja, que você percebe que é uma mulher de Deus, que pode caminhar com você. Pois é, quer aparecer, né? Que pode caminhar com você, que pode lhe ajudar. Procure boas literaturas. Tem muita gente boa aí produzindo muita coisa boa que tem abençoado tanto a vida da igreja do Senhor, né? Eu tenho ouvido palestras de mulheres assim maravilhosas. Eu tenho lido um livro, eu comecei a ler um livro agora recentemente, Mulheres Improváveis. E eu já fiquei encantada com o primeiro capítulo, porque ela diz assim, se você olha para você e percebe assim que não tem nada que Deus possa achar graça em você, é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer moldar. É você que Deus quer transformar para a glória dele. Então, assim, o meu desejo é que Deus abençoe vocês, né? Que Ele traga à memória, à sua mente, as coisas que a gente conversou hoje. Que você continue a ser uma bênção na sua casa. Porque eu sei que cada uma aqui tem a sua luta. E eu sei que com toda dificuldade, a gente está fazendo o nosso melhor. Mas a gente pode melhorar? Pode. Né? Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Eu pedi aí aos meninos para a gente cantar. Vem cá, Maurício. A música que os meninos cantaram no início, Mente e Coração. E eu gosto muito dessa canção, né? Porque essa música para mim é um bálsamo, né? Porque às vezes a nossa alma está tão inquieta, a gente fica ansioso, né? E você pode estar pensando assim, meu Deus, eu vi tudo isso, o que é que eu vou fazer agora? Descanse no Senhor. Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe ajudar, Ele vai nos ajudar, como Ele tem conduzido, né? E se você está aqui hoje, é porque Deus queria falar com você, não é? Então, descanse o seu coração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, como o texto de Filipenses diz e a canção diz, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Vamos cantar? Mente e coração. Sheila, você pode cantar comigo essa música? Faz tempo que Sheila não canta. Vamos matar a saudade hoje. Vamos lá. E vocês cantam com a gente também.
Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar, graça e súplice e oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder, como é bom saber. Muito obrigada, meu povo. Pessoal da velha guarda, gente. Oh, que coisa boa. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos fazer o que a canção disse, né? Sobre ele lançar cada problema, cada aflição, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? O Senhor está cuidando da gente. Se ele trouxe você aqui essa tarde, porque ele queria falar com você, e ele vai conduzir todas as coisas, né? Ele fala aos nossos corações que a gente não pode, você não é um rótulo que alguém lançou sobre você. Você não é, você é amado, filho de Deus. Você é pai, você é mãe que o Senhor escolheu. E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você na sua casa. Então, esse é o chamado de Deus para você. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Muito obrigado por esta tarde tão maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o dono de toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento. O desejo do meu coração, Senhor, que esse conhecimento que hoje aqui compartilhado com meus irmãos possam ser útil na vida de cada um deles, que possa ser uma bênção, que eles possam ter um novo olhar para a sua vida e perceber, Senhor, o quanto o Senhor nos ama e quer nos moldar, quer nos transformar, quer fazer de nós vaso de bênçãos na vida de cada lar aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe aqui cada pai, cada mãe, cada filho, que a tua presença, ó Deus, o teu Espírito Santo inunde cada lar. Que a tua paz seja com eles, Senhor. Que eles possam, ó Deus, buscar a sabedoria do alto, ter o direcionamento certo, para que a vida deles possa ser conduzida de acordo com a tua vontade. E que nós possamos colher frutos, Senhor, deste dia. Que nós possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor fez. Porque, como dissemos há pouco, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu passo a palavra. Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para cá, Maurício. O convite, a Viviane e o Zevi que me fizeram o convite, né? Nós somos amigos de longas datas, né? Eles fazem parte da minha caminhada e eu queria agradecer a Maurício também, a Sheila, né, que veio participar, o irmão aqui, para que a gente pudesse estar louvando
E que Deus os abençoe, irmão, ricamente a vida de cada um de vocês. Viu? Uma alegria muito grande retornar aqui a Rio Doce. Como eu disse a vocês, essa é a minha casa. Viu? Que Deus abençoe.